o suficiente para mudar a vida daquela multidão, esse menino estava disposto a fazer algo. Eu acredito que a gente hoje não consegue acabar com a violência e com o tráfico de drogas de Bauru. Eu acredito que nós, nessa quantidade, devemos estar aqui em umas 100 pessoas. Nós não podemos resolver todo o problema da marginalidade de Bauru. Mas não é porque nós não podemos fazer tudo, que nós não vamos fazer nada. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Às vezes nós estamos olhando para um problema enorme, nós estamos olhando, querido, para grandes números, e nós não temos feito nada, porque a gente acredita que aquilo que nós podemos fazer é pouco. Mas deixa eu contar um segredo para você, o pouco nas mãos de Deus, querido, é muito. O pouco somado à graça, o poder e a unção é poderoso para desencadear, querido, grandes efeitos, é poderoso para desencadear grandes coisas, ao ponto de mudar uma cidade, ao ponto de inspirar, sabe, querido, eu digo para você, o Ha-Ha-Ha vai ser um projeto muito grande. Mas eu oro, querido, para não só o projeto Ha-Ha-Ha ser algo grande, eu oro para as igrejas olharem e começarem a fazer os seus próprios projetos. A minha oração é para que as igrejas olhem para a gente e tenham projetos melhores do que o nosso, irmão. Porque eu sei que se nós fizermos algo de excelência, nós iremos inspirar a outros. Eu sei que se as pessoas olharem para as nossas casas mudadas, cheias de alegria, cheias de prosperidade, nós iremos inspirar a outros, mostrando que a palavra dá certo. Esse jovenzinho, querido, pegou o que ele tinha e ele deu, era irrisório, irmãos. A sua vida talvez seja irrisória. O seu dízimo e a sua oferta talvez seja irrisória, irmãos. A gente tem pessoas ricas aqui como o Paulinho, que é difícil competir com ele, irmãos. Isso aí, Paulinho. Paulinho pega fácil, é isso aí, Paulinho. Vai ser, né, Paulinho? Sabe, irmãos, eu falo para você, talvez se comparado com outros seja pouco, mas eu digo para você, querido, Deus precisa do seu pouco. Talvez você fale assim, puxa, pastor, está tão corrida a minha vida, e se eu parar para fazer isso, se eu ajudar naquilo, se eu trabalhar nisso na igreja, pô, pastor, aí que não vai sobrar tempo para nada. Deixa eu falar para você, quanto tempo você tem? Use desse pouco tempo. Quanta energia você tem? Use dessa pouca energia. Quanto você sabe falar? Pô, pastor, você não sabe, meu português ele é todo errado, eu não consigo nem falar com concordância certa, eu não consigo nem escrever. Querido, o que é que você tem? Esse menino tinha 5 pães e 2 peixes. Talvez você tenha uma faculdade. Talvez, querido, você tenha um trabalho que Deus te deu maravilhoso. Talvez você tenha a habilidade, querido, de conversar com pessoas. Talvez você tenha a habilidade de fazer comida, talvez você tenha a habilidade de tocar, talvez você limpa algo como ninguém. Ei, querido, deixa eu falar para você, ainda que pareça pouco, aquilo que Deus te deu não é pouco, porque tudo aquilo que Deus dá é suficiente. Quando Deus nos capacitou com qualidades, querido, com virtudes, com características individuais, Ele nos capacitou para algo, para usarmos aquilo que Ele tem nos dado. Ei, querido, você é importante, você tem valor, existe algo que Deus quer fazer através da sua vida. Então não viva a quem, não viva, Deus dará. Comece a influenciar o lugar onde você está. Se você é um empresário, se preocupe, melhor dizendo, se importe com a vida dos seus funcionários. Pergunte para eles como eles estão, pergunte como foi a semana, pergunte quais são os sonhos dos seus funcionários e o que você puder contribuir, contribua. Se você é um empregado em uma empresa, conheça os seus amigos. Pergunte dos sonhos, pergunte dos filhos, pergunte daquilo que tem acontecido ou não. Pergunte se está tendo problema financeiro ou não. Você sabe a intimidade que você tem. Vá, querido, indo passo após passo. Vá se aproximando. E aquilo que você puder, seja, querido, um agente de transformação e inspiração na vida dessas pessoas. Conheça os seus vizinhos. Conheça as pessoas que Deus tem colocado perto de você. Conheça, irmãos, as pessoas que Deus tem feito sentar ao seu lado na igreja. Conheça as pessoas que Deus tem plantado na mesma igreja que você. Irmãos, 100 pessoas é muito fácil da gente conviver.
E se nós começarmos a aprender a conviver com 100, vai ficar fácil conviver com 200, vai ficar fácil conviver com 300, porque quanto maior a prática, querido, maior a experiência. Quanto mais nós fazemos, melhores nós ficamos em fazer. Mas agora, precisa se importar. Eu acredito que Jesus, ele nunca agiria de forma ilegal, porque a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. Eu acredito que se esse jovem, irmãos, não quisesse compartilhar daquilo que ele tinha, ele iria comer os 5 pães, ele iria comer os 2 peixes, mas ele nunca iria ter visto o milagre da transformação. Ele nunca iria ter visto o milagre da multiplicação acontecendo daquilo que ele fez. Muitos de nós falamos dos discípulos, e eu quero que você viaje comigo de novo para aquele lugar. Pega aí na sua cabeça uma máquina do tempo, viaja comigo, e eu quero te perguntar, em meio a 5.000 homens, fora mulheres e crianças, quem mais recebeu obrigados? Jesus, A. Discípulos, B. O menininho dos 5 pães e 2 peixes, C. Quem você acha que ouviu mais palavras de gratidão? A, B ou C? A, Jesus, B, discípulos e C, menino. Qual você acha? Quem acha que é Jesus? Quem acha que foram os discípulos? Quem acha que foi o menino? Você está enganado, querido, porque ninguém deve ter agradecido esse pobre coitado. A Bíblia diz, querido, que quem distribuiu o pão não foi o menino, mas foram os discípulos. Jesus disse que eles deveriam separar as pessoas em grupos. E querido, todas as vezes que os discípulos davam gratidão, com certeza chegou. Primeira coisa, querido, as pessoas falaram da multiplicação de Jesus. Isso é fato, porque nós vemos o registro aqui no Evangelho. Certamente as pessoas agradeceram aos discípulos, mas talvez, querido, as únicas pessoas que conheceram esse menino foram os discípulos. Quando os discípulos passaram a dar, já não era mais 5 pães e 2 peixes, era mais, porque se 12 discípulos estavam entregando, significa que já precisava ter mais pão. O que é que tem te motivado a fazer algo, querido? O mundo lá fora, ele tem uma motivação de fazer algo para o nome ser levantado, para o nome ser escrito numa placa, para o nome sair no jornal, para o nome ser lembrado. Qual é a motivação que você tem feito as coisas? Quando eu olho para esse menino, querido, eu começo a entender que se for preciso dar tudo o que eu tenho para alimentar e saciar a vida dos outros e nunca ser lembrado, esse é o melhor caminho a ser seguido. Nós não podemos, querido, dar algo com a mão direita e a esquerda, querido, estar acenando. Ei, a minha direita está dando. Ei, eu fiz isso. Eu fiz aquilo. Ei, querido, sabe por quê? A nossa motivação é uma motivação nobre, como desse jovem. Ele pegou aquilo que ele tinha, deu tudo, e daquilo que ele tinha, uma grande multiplicação aconteceu. Talvez Deus está precisando das suas primeiras ações para desencadear uma série de acontecimentos. Quem aqui já ouviu falar de Martinho Lutero? Olha quanta gente inteligente. Nós estamos em uma igreja que estuda, graças a Deus por isso. Sabe, irmãos, a igreja que nós temos hoje, essa igreja protestante, essa igreja moderna, ela existiu desde muito tempo, mas ela cria de forma diferente, ela agia de forma diferente. Mas teve um cara, Martinho Lutero, que decidiu parar tudo e falar: o negócio é o seguinte, não é indulgência não, não é ficando de joelho subindo escada não, mas é uma salvação por meio da fé. E ele escreveu as suas teses, foi lá na porta, pregou as suas teses, foi perseguido, foi caçado, abdicou-se de muitas coisas, precisou ficar escondido, fez a tradução da Bíblia,
começou a pregar uma salvação por meio da fé, e sabe o que aconteceu, irmãos? Essa semente de um homem que mudou um lugar e uma igreja, querido, começou a brotar, começou a germinar, e hoje nós estamos aqui, não porque a gente tem dinheiro para comprar um terreno no céu, mas a gente está aqui porque nós cremos com o coração e confessamos com a boca acerca da salvação, porque um homem começou a pregar isso. Um homem decidiu fazer a diferença. Ei, querido, talvez a salvação no seu trabalho vai pipocar, querido, igual pipoca. Vai começar a estourar quando você começar a fazer aquilo que ninguém tem coragem de fazer. Quando nós começarmos a nos importar. É engraçado, querido, que em época de enchente, nós começamos a ver todo mundo se preocupando, né? Agasalho para um, dá roupa para outro, dá água para outro, como se as pessoas só tivessem necessidade pós-enchente. É tão engraçado que as pessoas fazem algo pós-catástrofe, sabe por quê? Porque o povo, na realidade, querido, está preocupado em ficar aquém daquilo que o mundo está determinando como moda. Cidade de Mariana, alagou tudo, acabou tudo por causa da represa. Deixa eu contar um segredo para você, tem gente ainda que passa necessidade lá. Tem gente que ainda não conseguiu reconstruir a sua vida, mas pergunto, tem gente ainda ajudando? Quantas reportagens nós estamos vendo na mídia? Sabe, querido, nós temos uma mídia que ela é muito complicada, porque ela manipula aquilo que as pessoas vão fazer, e às vezes nós como crentes, estamos fazendo aquilo que a mídia diz que tem que fazer. Agora todo mundo tem que ofertar lá, porque lá teve furacão. Todo mundo tem que ofertar lá, porque lá todo mundo ficou desempregado. Ei, querido, nós precisamos fazer dessas ações o nosso estilo de vida. Teve chuva, a gente ajuda. Não teve chuva, a gente ajuda também. O que é que você está falando, Leandro? Eu estou falando da gente virar crente. Eu estou falando, querido, da gente começar a viver um pouco melhorzinho do que a gente vive. Eu estou começando a falar, querido, para você, sobre fazer a diferença, independente do nosso nome estar estampado ou não. Pergunto para você, quem aqui já ouviu falar de um homem que se chama Ananias? Quem aqui já ouviu falar de um homem que se chama Ananias? Agora, quem aqui já ouviu falar de um homem que chama Paulo? Paulo é muito mais famoso que Ananias. Sim ou não? Sim. Paulo fez muito mais feitos do que Ananias. Sim ou não? Sim. Pergunto para você, quem é maior? Ananias ou Paulo? Quem é maior? Ananias ou Paulo? É Paulo, pastor? É claro que é Paulo. Sabe, querido, será que Paulo estaria ali se Ananias, em Atos capítulo de número 9, não tivesse ido entregar a palavra que Deus disse que ele precisaria entregar? A Bíblia diz, em Atos capítulo de número 9, estava Saulo a orar, e de repente ele viu entrar no lugar onde ele estava um homem que se chamava Ananias, impunha as mãos sobre ele e lhe recuperava a visão. Será que se de repente Paulo estivesse esperando Ananias, chega lá João, e ele fala assim, ó, o negócio é o seguinte, Paulo, Deus falou com Ananias, mas Ananias não quis, você vai ter que aceitar João mesmo. Talvez Paulo, querido, ali falava assim, que negócio é esse? Eu vi Ananias, não quero você não. Puxa, se Deus não é fiel nem para cumprir com uma visão que Ele deu para mim, Ele não vai ser fiel com as outras coisas. Talvez, estou conjecturando aqui, o Evangelho da Nova Aliança teria dificuldades, queridos, maiores do que já teve. Quantas pessoas, querido, Deus está falando acerca de você para elas? Quantas pessoas Deus está colocando no coração delas que você é a resposta para a solução dos problemas delas? Quantos amigos de função, quantos funcionários, quantos empregados, quantos vizinhos, quantas pessoas dentro da igreja têm gerado expectativa acerca da sua vida, de uma palavra, de um abraço, de uma oferta, de um presente, e porque nós não temos ligado, nós temos frustrado essas pessoas, e essa frustração tem desencadeado uma série de sentimentos. Existe um plano para a sua vida. E eu quero despertar você nessa noite.
Existe um Paulo que precisou de um Ananias. Existe um homem que precisa de você, existe uma mulher que precisa de você, existe uma criança que precisa de você, existe um povo, irmãos, existem pessoas que carecem daquilo que você tem, e quando Deus me chamou, e quando Deus te chamou, Ele nos revestiu de uma graça, para que nós pudéssemos não se preocupar com os nossos próprios interesses, mas fazer da nossa fé, fazer daquilo que nós temos crescido e aprendido, um instrumento poderoso para mudar a vida de outras pessoas. Pergunto para você, o que é que a pessoa que está sentada do seu lado precisa nessa noite? Sabe, querido, se você está entendendo o que eu estou falando, você já tinha que ter perguntado para ela o que ela está precisando. Você já tinha que ter olhado, olha para o olho dessa pessoa que está perto de você, e fala para ele assim: ei, você precisa de alguma coisa que eu ore por você? Pergunta para ela. Pergunta para ela, diga assim: existe algo que eu posso te ajudar nessa noite? Pergunta aí, irmão. Talvez é a chance de você ganhar a sua luz, talvez é a chance de você ganhar o seu carro, talvez é a chance de você ganhar uma pessoa que vai orar pelo seu filho, talvez é a chance de uma pessoa que vai orar pelo seu trabalho. Sabe, querido, eu quero que você entenda algo. Eu não estou falando para você falar daquilo que você precisa, mas eu estou falando para você perguntar daquilo que as pessoas precisam. Tem gente que a única coisa que sabe falar é assim: então, sabe, eu estou precisando de uma roupa, eu estou precisando de comida, eu estou precisando disso. Ela só sabe falar daquilo que ela precisa, mas ela nunca sabe perguntar daquilo que o outro precisa. Tem gente que só fica feliz quando ganha corrida, e não quando o outro ganha. Deixa eu te contar, querido, um segredo nobre. A verdadeira vida feliz é aquela que você se alegra quando você ganha, mas você aprende a se alegrar quando você perde, para outro ganhar. Se de repente estamos diante de uma situação aqui, e tem duas pessoas, e eu vou lá e eu volto lá falar agora de uma caixa de bombom, para a gente pegar aqueles que gostam de chocolate. E eu falo: eu vou escolher uma pessoa para ganhar a caixa de bombom. Aí eu vou e eu escolho o Bruno. Aí todo mundo fica: o pastor não gosta de mim. Talvez a Gabi e a Via falem assim: pastor, o Bruno é seu preferido. E a gente ia começar com essas coisas, quando na realidade nós precisamos, querido, nos alegrar, porque talvez, antes do Bruno entrar na igreja, ele orou a Deus e disse: Pai, tudo que eu queria nessa noite era uma caixa de chocolate. Às vezes, irmãos, nós estamos menosprezando pequenas ações, mas pequenas ações talvez sejam a resposta daquilo que pessoas têm clamado durante anos para ver. Talvez pessoas estão vindo até a igreja e elas estão dizendo: Pai, é o último culto que eu vou. Se o Senhor não falar comigo, eu não volto mais para lá. E o culto todo, Deus está falando ao seu coração. Deus está trazendo ao seu coração: vai, abraça aquela pessoa, vai, dê uma oferta para aquela pessoa, diga isso para aquela pessoa. E a gente é barrado pela vergonha, ou às vezes a gente não quer nem saber, porque a gente só quer receber. Querida, a Bíblia diz em Atos que mais bem-aventurado é dar do que receber. Você está pronto, querido, para Deus usar aquilo que Ele tem te dado para mudar a vida de outras pessoas? Abre sua Bíblia comigo lá em Romanos, capítulo de número 12. Paulo, um ótimo homem de Deus, que foi influenciado por um outro homem de Deus, Ananias, escreveu esse texto. Romanos, capítulo de número 12. No verso de número 15. Chegou comigo? E ele diz assim: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. 2 versículos para cima, no verso de número 13, ele diz: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai aqueles que vos perseguem, abençoai e não
amaldiçoeis. O que é, querido, que nós estamos vendo aqui? Paulo está nos ensinando como viver felizes. Paulo está nos ensinando a ser crente de verdade. Paulo aqui ele está dizendo: ei, uma coisa é o seguinte: abençoe as amizades verdadeiras, cada dia elas ficam melhores. Os verdadeiros laços de família, se bem trabalhados, cada dia eles ficam melhores. Existe um texto, Jesus falando lá em João 12, volta lá comigo. E ele vai além dentro disso que nós estamos falando. Quer, querido, findar os seus dias, repleto de pessoas ao seu lado, se importe, ande em amor, abençoe, se dedique. Aleluia! João no capítulo de número 12, no verso de número 24, ele diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele o quê? Deixa eu parar aqui, a gente já continua. Deixa eu contar uma verdade para você. Nós somos como grãos de trigo. Jesus sabia que ele era como grão de trigo. Ele sabia que para que muitos pudessem chegar, ele teria que se lançar e morrer para algo acontecer. Enquanto nós buscamos os nossos próprios interesses, a única coisa que nós estamos construindo é uma vida de solidão. Desapontar, frustrar, deixar as pessoas de lado, buscando em primeiro lugar o nosso próprio interesse, é ter a certeza de que um dia lá na frente, quando nós precisarmos dos outros, nós não teremos ajuda alguma. Mas agora, quando o grão de trigo cai na terra, e ele decide ali morrer, querido, fala sobre compartilhar. Morrer fala sobre renúncia. Talvez você estava com um dinheirinho, querido, para comprar uma sapatilha para você, mas quando você está na loja e vai comprar para você, na hora o Espírito Santo fala: a sapatilha que você guardou dinheiro para comprar não é para você, mas vai comprar o número 37, porque você vai dar para fulana de tal. Sabe o que é isso, querido? É o grão de trigo morrer. Sabe o que é isso? É entregar os 5 pães de 2 peixes. Sabe o que é isso? É estar sendo inspirado, se mover em compaixão e deixar Deus te usar para mudar a vida de outro. E quando você muda a vida do outro, não só Deus, querido, cuida das suas coisas, mas você está criando laços eternos, você está trazendo verdadeiros amigos para você. Ei, irmão, existe um propósito maior e nós precisamos segui-lo. Paulo ali diz em Romanos, como nós lemos: se alegrem com os que se alegrem, chorem com os que chorem. E o que ele está dizendo? Se pode. Tem gente que nunca vai comer picanha na casa do Paulinho, porque nunca esteve disposto a chorar as lutas do Paulinho. Tem gente que reclama de não ser convidado para nada na casa de ninguém. Tem gente que reclama de não ir no cinema, de não ir na pizza, de não ir no churrasco, de não ser convidado dentro de pessoas da igreja, do trabalho, dos vizinhos. Reclama de não ser convidado, mas na realidade isso é apenas uma colheita de uma vida egoísta que nós temos vivido. Sabe, irmãos, pensar nos outros, se importar, se doar, vai fazer com que as pessoas queiram estar com você. Abrir mão, muitas vezes, de vontades, abrir mão de coisas para você, talvez, vai começar, querido, a abrir portas de novas amizades para você. Deixa eu falar para você, querido. O diabo, buscando seus próprios interesses, perdeu a posição e a melhor posição que poderia existir no céu, abaixo da Trindade. Muitos homens e mulheres
porque têm buscado seus próprios interesses. Eles têm vivido uma vida solitária e triste. Dentro da igreja, dentro do trabalho e até mesmo dentro da sua casa. Marido, dê atenção para aquilo que a sua esposa precisa. Esposa, dê atenção para aquilo que o seu marido precisa. Pais, se alegrem com as vitórias dos seus filhos. Filhos, se alegrem com as vitórias dos seus pais. Às vezes nós como filhos, irmãos, só queremos como verdadeiras sanguessugas obedecer, receber coisas, mas a Bíblia diz que onde existe honra, existe acréscimos de dia, porque o Senhor ama a honra. Então, filho, honre os seus pais, dê presente para os seus pais. Liderados, honrem os seus líderes, deem presentes, deem atenção, façam festas para eles. Líderes, amem os seus liderados, festejem cada conquista. Sabe, irmãos, se nós começarmos a desenvolver esse sentimento mútuo dentro de nós, se nós começarmos a entender que existe um propósito maior do que uma vida mesquinha e egoísta, nós vamos mostrar Jesus e Deus para as pessoas. Nós vamos mostrar que existe algo mais nobre do que buscar os próprios interesses, que é se doar pelos interesses dos outros. E quando nós decidimos, irmãos, se compadecer, as coisas começarão a desencadear na nossa vida, e você passará a ter muito mais do que você pudesse juntar ou comprar. Porque Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando você decide se doar, querido, Deus se doa para você. E eu não sei, querido, se você entende como eu entendo, mas Deus é muito melhor e muito mais rico do que eu. Deus é muito mais sábio e inteligente do que nós somos. Quando eu decido em um culto estar desejoso em ser bênção na vida de outros, e não apenas em se preocupar com aquilo que eu vou receber, é esse culto que você sai abençoado. Quando você faz da sua vida, querido, algo que serve a um propósito maior, você vai começar a receber de coisas que o dinheiro não paga. Por isso que eu falo para você, querido, Deus vai colocar oportunidades diante dos seus olhos. Você vai receber convites, você vai se encontrar com pessoas, esteja atento para ser uma boa inspiração para elas. Quando o pastor aqui virar e falar assim: gente, precisamos de voluntário para o ha-ha-ha, irmãos, preencha aquela ficha, vem o máximo de dias que você consegue. Quando a gente falar: ei, irmãos, reforma da cozinha, ei, irmão, se precisar, dá a sua madrugada para Deus, mas vem trabalhar. Quando de repente você ouvir falando: ó, é ação social, e dessa vez não é aqui, a gente vai lá na cidade tal, nós vamos colocar a gasolina, nós vamos pagar a nossa própria comida, a gente vai lá vibrando, irmão. Sabe por quê? Porque existe um propósito de Deus na minha vida e eu vou seguir. Existe um propósito de Deus na sua vida e você vai seguir. Existe algo que você pode dar, querido, para as pessoas hoje. Existe algo que você pode mudar na vida das pessoas hoje. E eu pergunto: quais são os seus 5 pães e 2 peixinhos? Quais são as qualidades que existem em você? Talvez, querido, Deus está enchendo o seu dinheiro, seu bolso de dinheiro para você abençoar a vida de pessoas. Talvez Deus está te dando um monte de tempo para você conversar com as pessoas e amar. Talvez Deus está te dando um monte de qualidade, querido. Deus está te trazendo muitas coisas para que você possa transformar isso e abençoar a vida de pessoas. Aquele jovem, ele foi usado como um instrumento que abriu as portas para o milagre da multiplicação que afetou a vida de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Existe uma multidão esperando, querido, as suas ações. Existe uma multidão no seu trabalho, existe uma multidão na sua casa, existe uma multidão na sua igreja. Se renda a esse propósito, e você vai ver quanta coisa maravilhosa vai acontecer na sua vida. Você está pronto para se importar pelas pessoas? Sabe, querido, chegue nos cultos e pergunte o nome das pessoas. Chegue no culto, querido, e demonstre o interesse de abençoar as pessoas. E assim, a sua vida vai ser transformada. Ah, pastor, mas ninguém se preocupa comigo. Comece você, querido, a se importar.
Ah, pastor, você fala tanto de presente, mas eu estou aqui na igreja há 4, 5 anos, eu nunca recebi presente de ninguém. Ei, seja você o primeiro a dar. Tem gente mão de vaca, querido, mas que talvez seja quebrado essa mão de vaquice dele, um presente seu. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Amém.